construção de uma estrada, seja de ferro, rodovia, né, seja estrada para carro ou um trem, ela obedece o relevo. A gente ainda não conseguiu superar isso, né? Principalmente porque nós não somos um país que tem muitos recursos nesse sentido. Mas onde tem recurso, o pessoal faz viadutos. Então não importa o relevo. Você coloca uma estrada, ela vai passar aqui. Deu um morro, você fura um túnel. Deu um vale, você faz o viaduto. A gente vai perceber isso mais ou menos na Ferrovia do Aço, que foi uma obra feita assim, com muito recurso. Ela praticamente não tem, as dificuldades, não tem nem curva, praticamente. As curvas são de raio mínimos, comparado com as curvas da nossa ferrovia. Mas em 1911, a política da Central do Brasil, e especificamente do Dr. Paulo de Fronten, que é muito importante, é uma pessoa muito importante na história das ferrovias no Brasil, era um engenheiro, André Gustavo Paulo de Fronten. Ele tinha como política, e essa política é lógica, acompanhar o Vale dos Rios, porque o rio já fez o serviço. Então, se o rio corre em determinado lugar, ali é o lugar mais baixo e ele vai subindo gradualmente até a sua nascente. Então, saindo de Benfica, a primeira dificuldade era essa. Benfica está no vale do rio Paraibuna. Lima Duarte, ou Valadares, está no vale do Rio do Peixe. Todos os córregos ali de Valadares caem no Rio do Peixe. Então já entendemos, existe uma vertente que separa essas duas águas. Essa vertente a gente conhece hoje, porque o nosso referencial é a BR-267. É o Morro da Fumaça. Vindo para Lima Duarte, então, a gente tinha dois problemas. O Morro do Caracol, que vocês vão avistar ali, chegando em Benfica, onde tem um cavucado assim do lado direito, ali é o Morro do Caracol. Ele separa a bacia do Ribeirão Três Pontes do Ribeirão do Espírito Santo. Ali tem essa divisão, dá para perceber direitinho. Então, o primeiro desafio, tanto da estrada de carro, né, as antigas estradinhas que iam para Juiz de Fora, pelos carros de boi, tropa e tudo, era dobrar o Morro do Caracol. Dobrou o Morro do Caracol, você cai no vale do córrego, que hoje a gente chama de Espírito Santo, mas que antigamente chamava Ribeirão do Drago. Tem uma descrição do Marcos de Vasconcelos que cita bem, Ribeirão do Drago. O Ribeirão do Drago é aquele que nasce em Penido hoje, lá do lado de cá, do lado de lá do Morro da Fumaça, onde tem aquelas casinhas ali, aqueles pés de café, tem umas casinhas ali, ele nasce ali, do lado de cá, e desce para a Igrejinha. Chega em Igrejinha, ele passa de lá. Se vocês repararem, quando a gente chega em Igrejinha, a gente dobra outra vertente para você chegar em Igrejinha. Então ali é o Ribeirão do Espírito Santo. O hoje Ribeirão do Espírito Santo. Ele vai sair debaixo daquele viaduto lá no Distrito Industrial. O Ribeirão Três Pontes sai dentro de Benfica, do lado da estação. Então, quer dizer, a linha está do lado do Ribeirão Três Pontes. Então, a linha faz o quê? Ela segue o Ribeirão Três Pontes até Igrejinha. Igrejinha, nessa época, era uma fazenda, Fazenda Boa Vista. Chega no Morro da Fumaça, a linha dobra a vertente e pega o Ribeirão São Mateus, segue até Valadares, que ele passa debaixo de Valadares e cai no Rio do Peixe. Então, por aí a gente já entende porque o ramal passa por ali. Para ficar mais barata a construção, eles acompanharam o Vale dos Rios. Na fase inicial do ramal, todo o leito foi feito, daqui de Lima Duarte a Benfica. Então, o que a gente entende por leito? Cortes, aterros, desaterros. Tudo isso foi feito em 1913, já estava pronto. Em 2 anos, conseguiram fazer toda a parte de terra. O problema depois eram as obras de arte, as pontes, os bueiros e os pontilhões. Que aí entra o concreto, a mão de obra, a alvenaria de pedra, de lajão de pedra. Tem muita obra aqui de lajão de pedra. A primeira fase do ramal, então, será a implantação, porque vamos considerar que uma linha só fica pronta quando se põe os trilhos. Então, tendo toda a parte de terra pronta, o primeiro trecho a receber os trilhos, os dormentes e os trilhos, é o trecho de Benfica a Penido. Vamos falar assim, de Benfica a Espírito Santo, que era o nome do lugar. Entre Penido e Espírito Santo, tinha a localidade da Fazenda Boa Vista, onde já tinha uma capelinha. Essa capelinha depois vai virar o nome da estação, com o nome de Igrejinha. São 14, me parece que está pouco mais de 14 quilômetros
de trilhos. Esse foi o trecho implantado na primeira fase e foi inaugurado em novembro de 1914, dia 13 de novembro de 1914. A direção da Central do Brasil inaugura as estações de Capelinha, que depois vira Igrejinha, e depois na mudança da língua portuguesa vira Igrejinha, e a estação de Penido. O Penido é uma homenagem a um deputado, João Penido Filho. Ele foi deputado estadual, federal, e lá no Congresso ele trabalhou muito para a implantação dessa estrada de ferro, porque ele sabia da importância dela para Juiz de Fora, e para a região também da Zona da Mata, e para o sul de Minas, e para Minas Gerais como um todo, né? Não era inconcebível as duas regiões mais ricas não terem uma ligação ferroviária. Então ele lutou muito para isso, junto com outro deputado, que a gente vai falar dele depois. Então, Penido, a estação construída na localidade do Espírito Santo, recebe o nome de Penido, em homenagem ao Dr. Penido. Igrejinha, por causa da igreja que já tinha lá. Bem, em Penido, as obras da ferrovia estacionam, porque o leito já está pronto, mas precisa dos trilhos para chegar até a próxima, que seria Várzea do Carmo. Ali as obras param, e a única coisa que acontece é que num dia, simplesmente assim, uma decisão da Central do Brasil, o engenheiro da obra, que tocava a obra na época, ele simplesmente, o Dr. Manuel Pires de Albuquerque, ele junta a turma da conservação permanente e simplesmente alarga a linha. Aí a bitola passa a ser larga. Por isso que as pessoas que viram o trem em Lima Duarte sabem que a bitola aqui era larga. A bitola é alargada em 1917. Então de 1914 a 17 não tem nada de novo, é só isso. O alargamento da bitola. E esse alargamento de bitola provocou também uma mudança nas obras de arte, que elas eram feitas para a linha de 1 metro. Então, se a gente for olhar daqui a Juiz de Fora, a gente vê um punhado de acréscimos nas cabeças de ponte, mesmo nos cortes, você vê que foi mexido para poder caber a linha larga, né? Porque não pode ficar muito próximo, principalmente das pontes. Então, 1911, setembro de 1911 a 1914, as obras paralisam e só tem essa novidade do alargamento da bitola. Daí a gente vai ter uma segunda fase, que começa a partir de 1921, a gente vai ter o retorno das obras. A Primeira Guerra Mundial, ela mexeu com o mundo inteiro, porque o aço, né, vinha de fora. O trilho é feito de aço. Então todo o esforço de guerra é direcionado para a guerra. Toda a produção vai para a guerra. E o Brasil, apesar de não ter entrado no conflito diretamente, a gente enviou só uma comissão de médicos, de ajuda, mais a questão da assistência aos feridos, né, da guerra, militares para acompanhar o conflito. O Brasil não entrou, né, só na Segunda Guerra Mundial que a gente enviou tropa. Mas o Brasil era um país dependente de tecnologia, já naquela época. E a gente fica parado. Obra nenhuma anda no Brasil nessa época. E junto também com outros fatores, porque aí junta esse fator e junta também os fatores das regiões que seriam prejudicadas com a ligação de Lima Duarte com Bom Jardim, principalmente o estado de São Paulo e as linhas do interior do Rio de Janeiro, que se beneficiava justamente dessa falta de linha que tinha por aqui. Então, junta essas duas coisas, mais a Segunda Guerra Mundial, as obras paralisam nessa época. Vão ficar mais ou menos aí considerar 7 anos paralisados.